Olá pessoal, bem-vindos novamente. Nessa segunda videoaula da semana 8, vamos falar de modelos teóricos de como as emoções e a aprendizagem interagem. Embora o interesse pelas pesquisas em emoções tenha aumentado muito mais no século XX, Piaget e Vygotsky, na metade do século XX, já destacaram o importante papel que as emoções exercem na aprendizagem. Esses dois pesquisadores já destacavam a unidade entre afeto e cognição. Piaget acreditava que não há mecanismo cognitivo sem elemento afetivo e a afetividade alimenta a atividade intelectual. É através dos interesses que selecionamos as nossas atividades. Para Piaget, boa parte dos alunos que apresentam dificuldades em matemática se deve a um bloqueio afetivo. Vygotsky, na sua obra Pensamento e Linguagem, também propõe a unidade entre os processos intelectuais, evolutivos e afetivos. Segundo ele, o afeto não pode ser dissociado da cognição. Vygotsky diz: quando abordamos o problema da inter-relação entre o pensamento e linguagem e outros aspectos da mente, a primeira pergunta que surge é o do intelecto e afeto. A sua separação como sujeitos de estudo é um dos principais problemas da psicologia tradicional, uma vez que faz com que o processo de pensamento apareça como um fluxo autônomo de pensamentos autônomos, segregado da plenitude da vida, das necessidades e interesses pessoais, das inclinações e impulsos do pensador. Em uma de suas últimas publicações, intitulada O Problema do Ambiente, Vygotsky apresenta um novo conceito introduzindo a afetividade na aprendizagem, aqui no sentido de desenvolvimento infantil. Ele chama de perhesivania esse conceito. O desenvolvimento de uma criança depende da maneira que ela experimenta uma situação no ambiente, isso é, como uma criança se torna consciente, interpreta e emocionalmente se relaciona com certo evento, na qual Vygotsky chamou de perhesivania. Neste trabalho, ele apontou o importante papel da emoção no desenvolvimento infantil, mostrando exemplos de crianças. Ele recebeu 3 filhos da mesma família, portanto, cada situação externa dessa família é a mesma para as 3 crianças. A mãe das crianças tinha dependência cólica e, como resultado, ela aparentemente sofria de vários distúrbios nervosos e psicológicos. As crianças se encontravam em uma situação muito difícil, segundo Vygotsky. Quando bêbada, a mãe regularmente as espancava ou jogava no chão. Cada criança reagiu de maneira diferente a essa situação. O mais jovem reagiu à situação desenvolvendo vários sintomas neuróticos de natureza defensiva, por exemplo, a gagueira. A criança estava em estado de completa depressão e desamparo. O segundo filho estava em um estado de conflito interno, uma vez que a mãe representava para ele um objeto de apego doloroso e também uma fonte de todos os tipos de terrores e terríveis experiências emocionais. O filho mais velho tinha uma capacidade mental limitada, mas ao mesmo tempo mostrava sinais de alguma maturidade precoce, seriedade e solicitude. Ele já entendeu a situação. Ele entendeu que a mãe deles estava doente e ele tinha pena dela. Então, como podemos ver nesse exemplo, a mesma condição ambiental, uma mãe alcoólica que bate seus filhos, exerceu 3 tipos diferentes de influência sobre essas 3 crianças. E isso pode ser explicado porque cada uma das crianças tinha uma atitude diferente em relação à situação. Cada uma das crianças experimentou a situação de uma maneira diferente. É a maneira como a criança toma consciência, interpreta e se relaciona emocionalmente com determinado evento, a experiência emocional da criança, sua perhesivania, que determina a influência do ambiente no curso de desenvolvimento da criança. Vygotsky afirma que a experiência emocional, a
Perezivani, decorrente de qualquer situação ou de qualquer aspecto de seu ambiente, determina o tipo de influência que essa situação ou esse ambiente terá sobre a criança. Portanto, não é qualquer um dos fatores em si, se tomado sim a referência da criança, que determina como eles vão influenciar o curso futuro de seu desenvolvimento, mas os mesmos fatores refratados através do prisma da experiência emocional da criança, a sua Perezivani. Perezivani é um termo russo e não há termo adequado em inglês que possa ser usado como tradução. De acordo com o tradutor do artigo de Vygotsky, esse termo russo serve para expressar a ideia de que uma situação objetiva pode ser interpretada, experimentada ou vivida por diferentes crianças de diferentes maneiras. Nem a experiência emocional, que é usada como tradução, mas que cobre apenas o aspecto afetivo do significado de Perezivani, nem a interpretação, que é excessivamente racional, são traduções inteiramente adequadas do nome. A escolha de Vygotsky do termo Perezivani, que expressa a experiência emocional, e a interpretação, um processo cognitivo, para expressar esse tipo de experiência emocional, pode ser uma evidência de sua visão da emoção como dependente do processo cognitivo. Dessa forma, podemos considerar que a visão de Vygotsky da emoção está mais próxima da visão dos psicólogos cognitivos. O conceito de Perezivani é bastante análogo ao que os psicólogos cognitivistas chamam de construal, quando mencionam a maneira de indivíduo perceber uma situação no processo de appraisal. Mas essa Perezivani inclui também a própria experiência subjetiva da emoção. Neste pequeno resumo, pode-se perceber que Piaget e Vygotsky já apontaram dois importantes aspectos relacionados à afetividade e aprendizagem. Primeiramente, para eles é um erro considerar a afetividade e cognição como processos individuais, sem relação. Tanto Piaget como Vygotsky chamavam atenção para o fato de que as emoções interferem em processos cognitivos e vice-versa. Além disso, eles enfatizam o importante papel da afetividade na aprendizagem. Embora esses trabalhos tenham sido escritos por Vygotsky e Piaget na metade do século passado, só recentemente eles têm recebido atenção da comunidade científica. O artigo de Vygotsky sobre Perezivani é póstumo e foi publicado 50 anos após sua morte. Mas o crescente interesse pelo papel das emoções nos processos cognitivos e na aprendizagem intensificou as pesquisas na área, gerando modelos teóricos mais elaborados sobre a interação entre emoção e aprendizagem. Em alguns casos, esses modelos são enriquecidos pelos resultados das pesquisas em computação afetiva aplicada à educação. Gresser e de Mello, por exemplo, estão interessados no papel das emoções na aprendizagem profunda, que a gente chama de deep learning em inglês, tais como na compreensão de material difícil, resolução de um problema complexo, entre outros, diferente da memorização de fatos e definições, que é a chamada de shallow learning. A aprendizagem profunda ocorre quando há uma discrepância entre o conhecimento exigido para realizar a tarefa e o conhecimento que o estudante tem, gerando um desequilíbrio cognitivo. Quando o estudante se encontra na fase de desequilíbrio, emoções mais negativas acontecem. No entanto, as emoções positivas emergem quando esse equilíbrio é recuperado. Emoções negativas que acontecem no desequilíbrio, como confusão, estão relacionadas a uma aprendizagem profunda. Algumas pesquisas indicam que os alunos que têm a menor taxa de prazer durante as atividades são os que mais aprendem, possivelmente por causa da confusão. Dessa forma, as emoções negativas não são totalmente prejudiciais à aprendizagem, como se acreditava.
Grasser e de Mello diferenciam esse círculo virtuoso de cognição e afeto do círculo vicioso, em que o aluno experimenta repetidamente falha e quando a confusão leva à frustração, o que pode resultar em tédio e desengajamento. Outro modelo teórico recente sobre interação entre emoções e a aprendizagem, que tem recebido atenção pela comunidade, é o modelo de Control Value de Pecrum. Ele classifica as emoções de realização em 3 dimensões, de acordo com seu nível de ativação ou arousal, que pode ser baixo ou alto, valência, que pode ser positiva ou negativa, e o foco no objeto, que pode ser classificado em foco na atividade, por exemplo, aprendizagem, ou foco no resultado, como sucesso ou falha. Assim, emoções positivas com alta ativação, como divertimento, alegria, esperança e felicidade, são acionadas por eventos que trazem benefícios e introduzem uma forte motivação de aprendizado nos estudantes para continuarem aprendendo. Emoções positivas com baixa ativação, como alívio ou relaxamento, são tipicamente estimuladas depois de acabar um evento negativo, causando aos estudantes um relaxamento temporário durante o processo de aprendizagem. No entanto, tais emoções são favoráveis depois de um certo tempo decorrido o incidente. Emoções negativas com alta ativação incluem ansiedade e vergonha. Estudantes com tais emoções são caracterizados por um nível alto de controle que os motiva a resolver problemas encontrados durante o aprendizado ou dedicar um tempo adicional para evitar o fracasso. Emoções negativas com baixa ativação, como tédio e falta de esperança, é gerada quando as atividades de aprendizagem ou resultados demandam além das capacidades ou tolerância dos estudantes, ou quando esses não estão dispostos a superar os desafios durante o aprendizado. Além disso, estudantes com emoções negativas com baixa ativação são caracterizados por falta de controle subjetivo. Em relação à origem das emoções, a teoria de Control Value de Pecrum acredita que as emoções surgem de avaliação, novamente temos aqui o appraisal, do valor dos resultados das atividades de aprendizagem e do quanto o aluno se sente no controle das atividades. A teoria propõe que o prazer das atividades de realização, aquelas atividades que envolvem a realização de uma tarefa, é instigado quando essas atividades são experimentadas como controláveis e valiosas. Por exemplo, espera-se que um aluno goste de estudar quando se sente competente para dominar o material de aprendizado e percebe o material como interessante. Por outro lado, o tédio acontece quando a atividade não tem qualquer valor de incentivo. Esperança e ansiedade surgem quando há falta de controle, o que implica incerteza sobre os resultados quando a tarefa tem importância. Por exemplo, um aluno se sentiria ansioso antes de um exame se esperasse que ele pudesse falhar e percebesse o exame como importante. Se ele tem certeza de ter sucesso ou não se importa, ele não ficará ansioso. Acredita-se que a falta de esperança seja desencadeada quando a conquista não parece controlável, levando a uma crença de que o fracasso é certo. O modelo também relaciona os tipos de emoções com seus efeitos na motivação e aprendizagem dos estudantes. Bom, falando de motivação, na próxima videoaula vamos tratar especificamente de motivação e aprendizagem. Então, gente, por essa vez é só. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!